Olá, aqui é Andréa Volner de Pedagogia Quântica e nós vamos hoje conversar sobre responder mais um questionamento que eu recebi aqui no meu e-mail. Deixa eu explicar essas coisinhas aqui. Da Magda. A Magda diz o seguinte: boa noite, primeiramente gostaria de te agradecer imensamente pelas contribuições. Me ajudaram e me ajudam muito em meu trabalho como professora de APAE e como pessoa. Muito obrigada. Tenho um filho de 5 anos, ele é extremamente inteligente, querido, sensível, porém eu fico sempre na dúvida de como agir perante as birras e os comportamentos adversos. Eu gostaria de sugestões de como proceder e dicas para a educação dele para que não seja limitante. Então, Magda, eu agradeço aí a sua participação e primeiro te parabenizar porque você está buscando alternativas saudáveis para o seu filho, porque a gente está imerso, infelizmente, em uma cultura de medicalização, né? Em uma cultura de adoecimento, e muitas crianças estão indo aí por este caminho do rótulo, do diagnóstico, e que lá na frente tem consequências muito sérias para essa criança que é vista apenas na sua limitação. A gente sabe que quanticamente, onde a gente deposita o nosso foco, é aquilo que se manifesta, aquilo que cresce, que expande na nossa vida. Então, se eu estou com foco na limitação do meu filho, com certeza é isso mais e mais que vai se manifestar. Então é muito importante que a gente tenha uma serenidade para lidar com a situação. Não quer dizer fechar os olhos para ela, mas focar em alternativas possíveis, alternativas saudáveis de mediação dessa criança, certo? Você me falou aí da questão da birra, né? Então, para lidar com a birra, uma dica que eu sempre dou para os professores lá na escola, a gente identificar o que está startando aquilo ali. Então você primeiro pode fazer uma observação de várias situações e de momentos onde ele entra em birra e você fazer um registro. Você vai separar em 3 colunas. Número 1, o que aconteceu imediatamente antes desse comportamento, como que foi o comportamento e depois como esse comportamento se deu. Porque você fazendo isso de uma maneira sistemática, você vai conseguir identificar, né? Então, em que momento? É quando ele é intolerante à frustração? Quando é negado algo que ele entra nessa situação? Quando exige algum esforço cognitivo, alguma tarefa que ele não quer desenvolver? Ou é quando ele quer alcançar um objetivo? Então, quando você faz isso, mesmo que você acredite que aquela ação anterior à birra não tenha relação, vai anotando o que aconteceu imediatamente antes, qual foi o comportamento e depois qual foi a solução ou o resultado, o que aconteceu depois de tudo isso. Porque aí você vai ter uma clareza. Quando a gente traz isso para o papel, as pecinhas do quebra-cabeça vão se clareando e aí sim você pode evitar ou manejar o que está startando aquele comportamento, né? Para que ele não seja tão incidente, porque quanto mais esse comportamento se repete, mais ele se cristaliza, mais ele vai para essa nossa memória de longo prazo e vai sendo cada vez mais realizado aí no piloto automático. Mas a gente também não pode deixar de pensar que o seu filho tem apenas 5 anos. Criança com 5 anos, ele é realmente curioso, ele quer conhecer o mundo. E essa curiosidade e essa vontade, esse desejo de explorar, ele precisa ser só monitorado, ou você levar essa criança e oportunizar que ela faça isso de uma maneira saudável, né? Sem ter
prejuízos ou situações adversas, como você colocou ali. Mas possibilitar que ele explore sim, que ele seja curioso, estimule essa curiosidade dele, porque ele vai ficar saciado com isso. E não vai precisar buscar isso de uma maneira na contravenção, como podemos dizer, né? É muito complicado eu falar de uma situação que eu desconheço, mas é isso, você oportunizar realmente que ele explore, que ele tenha espaço para se manifestar, tá? Então essa é a questão da birra. Uma coisa que você pode observar também é o hiperfoco. Geralmente crianças muito inteligentes, crianças que têm uma energia grande, as crianças de hoje, elas nascem com um potencial maravilhoso e parece que essa alma, essa energia não cabe dentro daquele corpinho, né? Então, observa em que situações ele fica focado e você aumenta a incidência dessas situações onde ele tem foco. Pode ser em situações de construção. Já viram que tem crianças que gostam de montar e desmontar um brinquedo, abrir e ver como funciona, são curiosos a esse ponto? Então pode ser nessa situação. Pode ser que ele fique mais focado na questão da música, se ele tiver essa percepção auditiva mais aguçada. Se ele é uma criança muito sinestésica que se movimenta bastante, você pode então explorar isso aí através do esporte, da dança. E uma dica bem interessante é a biodança. A biodança surgiu a partir da educação biocêntrica. Se você não conhece, vale a pena ler um pouquinho a respeito. A biodança vai oportunizar a expressão deste sentimento através do movimento, através do corpo, através da livre expressão deste sentimento, sem aí esse bloqueio, esse engessamento que a gente tem físico, né? A biodança é uma ferramenta muito profunda, muito poderosa e que as crianças super amam, tá bom? Então fica aí essas dicas, mas a dica principal que eu sempre digo é o autocuidado e o autoconhecimento dos pais, porque em situações que estão fugindo do nosso controle, nós precisamos primeiro observar qual é o meu sentimento de mãe nessa hora. Olhar para esse sentimento com muita verdade para poder lidar com ele, tá? E aí vale muito esse autocuidado, essa autopercepção, né? Qual o meu nível de tolerância com algumas situações? Porque algumas situações eu tolero mais, outras eu tolero menos. Quais os recursos que eu uso para controlar essa minha emoção? Porque se eu quero que o meu filho se autorregule, eu estou conseguindo fazer isso? Então eu preciso olhar aí para mim e buscar alternativas de baixar aí a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança e buscar alternativas de, nessas situações, poder me conectar de maneira serena com essa criança, falar em um tom de voz sereno, adequado, olhar essa criança nos olhos, mostrar para ela que você diferencia o que é um comportamento do que é realmente a criança. Muitas vezes os pais confundem aí e colocam a criança, colocam uma definição, uma característica na criança como se ela fosse aquilo ali, né? Você é danado, você é teimoso. Então mudar esse olhar dessas características para potencialidade e poder lidar com essa situação então de uma maneira mais consciente, tá? Então fica aí as dicas e vamos seguindo sempre com muita confiança quântica. Sucesso para você e para o seu filhote.